Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdutório à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vamos falar sobre o algoritmo merge-sort, que serve para ordenar elementos de maneira recursiva de um vetor ou array. Falando agora sobre o sumário. Bem, esse vídeo também será dividido nos seguintes tópicos, sendo eles introdução ao merge-sort, funcionamento do algoritmo, como se dá as passagens e trocas nele, quais são os critérios de parada para esse algoritmo, qual é a complexidade de tempo, qual seria a sua eficiência e onde seria utilizado. Vale lembrar que são os mesmos tópicos abordados no algoritmo Insertion e Bubble Sort. Isto porque irá facilitar na comparação entre esses algoritmos distintos. Fazendo uma breve introdução ao algoritmo Merge Sort, precisamos antes nos atentarmos a dois questionamentos, tais quais podem vir em forma de pergunta abaixo. E bom, respondendo a ambas as perguntas, aprender sobre o algoritmo Merge Sort oferece uma série de benefícios, tanto práticos quanto conceituais, contribuindo para um melhor entendimento de algoritmos e eficiência na resolução de problemas de ordenação e outros algoritmos baseados na divisão recursiva. Já por outro lado, o nome Merge Sort vem da operação principal do algoritmo, que é a mesclagem, que se origina do nome merge, ou também podemos chamar de combinação, o qual iremos abordar mais abaixo, nos passos a passos desse algoritmo. Agora sobre o funcionamento do merge sort. Podemos dividi-lo essencialmente em três processos distintos, sendo eles divisão, conquista e combinação. Começando pela divisão, que como o nome já diz, nada mais faz do que dividir o array desordenado em duas metades, que de preferência precisam ter o mesmo tamanho. E isso se repete até que cada subarray contém apenas um elemento, o que essencialmente já seria um vetor ordenado. Falando agora sobre o processo de conquista. Nele, começamos a fazer uma mesclagem dos subarrays, colocando-os em ordem crescente. E para fazermos isso, começamos a comparar o primeiro elemento de cada subarray e selecionamos o menor. Após isso, esse elemento é então movido para a nova matriz, que servirá como um novo subarray já ordenado. E por último, no processo de combinação, o algoritmo continua comparando os próximos elementos de cada subarray e adiciona-os à matriz ordenada. Esse processo é repetido até que todos os elementos tenham sido incluídos na nova matriz ordenada. E após todos esses processos se finalizarem, teremos o array totalmente ordenado. Em relação a passagens e trocas, respondendo à pergunta abaixo, não podemos definir quantas interações serão feitas. Isso irá depender muito do tamanho do vetor que está sendo trabalhado. Porém, em relação à troca, assim como insertion sort, esse algoritmo não utiliza swap, que é a troca entre elementos. Ao invés disso, no merge é feita a inserção no local exato, em um vetor auxiliar. E o que podemos falar sobre os critérios de parada desse algoritmo? Bem, os critérios de parada do algoritmo merge sort são definidos essencialmente pelo seu caráter recursivo. Nesse ponto, a recursão para, pois subarrays com um único elemento já são considerados ordenados. Em outras palavras, a recursão se encerra quando chega no caso base, que é o vetor de tamanho 1. E a função, por sua vez, se encerra quando a pilha de execução da recursão estiver vazia, ou seja, não vai ter mais nenhuma tarefa pendente. Agora vamos abordar um ponto importante do vídeo, que é a complexidade de tempo desse algoritmo. E bom, o merge sort possui desempenho de odd n log n em todos os casos, sendo que ele é conhecido por garantir essa eficiência em qualquer situação em que seja utilizado. Observe que o n seria o número de elementos no array ou vetor que está sendo ordenado. Vale lembrar que essa complexidade faz do merge sort um dos algoritmos de ordenação mais eficientes em termos de tempo. Falando agora sobre a eficiência do algoritmo e onde é mais utilizado. E respondendo a ambas as perguntas abaixo, o merge sort é um algoritmo eficiente, pois tem um tempo de execução satisfatório tanto no médio quanto no pior caso. Além disso, assim como o insertion sort, o merge também é estável, ou seja, não faz troca entre elementos de mesmo valor.
Por outro lado, uma ressalva é que o algoritmo merge requer um espaço de memória adicional para fazer o armazenamento dos subarrays temporários durante o processo de mesclagem, antes mencionado. Isso pode ser inconveniente para arrays muito grandes, em comparação com o algoritmo de ordenação in place, que no caso seria sem o uso de vetores auxiliares, como é o caso do quicksort. E agora, em relação ao uso desse algoritmo. Bem, esse algoritmo pode ser utilizado para fins didáticos, porém não é aconselhado, por se fazer uso de recursão, tornando mais complexo à primeira visão. No entanto, observe que ele também pode ser usado para projetos de software, em que as listas não são tão extensas. Observe que também podemos utilizar em listas maiores, porém não é aconselhado, visto seu gasto em armazenamento. Enfim, chegamos à representação visual em código desse algoritmo. Porém, infelizmente, não poderemos aprofundá-lo, visto que o vídeo ficaria muito extenso. Ademais, disponibilizarei esse material na descrição do vídeo para que possa ser depurado por vocês, assim conseguindo ver como funciona a cada linha esse código. Trabalhando agora com a representação visual desse algoritmo. E bem, abaixo podemos ver um vetor inicialmente desordenado com 4 elementos. Começamos dividindo ele em 2. Agora teremos 2 vetores de 2 elementos. Precisamos dividir novamente esse vetor. Agora teremos 4 vetores com um elemento cada, o qual essencialmente já estarão ordenados. Após isso, começa o processo de conquista, o qual iremos comparar 2 elementos e ver qual é menor. Nesse caso, iremos fazer esse processo uma ordenação nesse vetor de 2 elementos. Assim, teremos 2 vetores ordenados, mas separados. Agora, precisamos fazer o processo de combinação para ordenar os demais elementos. Ao final, teremos essa lista ordenada, que podemos ver no final do processo. Pois bem, pessoal, o vídeo termina por aqui, e essas foram as referências utilizadas para a produção desse material.